mais um episódio do JM Podcast. Hoje nós iniciamos uma série de entrevistas com os principais candidatos das eleições de 2026. Hoje estamos recebendo Maurício Braga Mesquita, conhecido como Maurício BM. Servidor público municipal há mais de 2 décadas, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Maurício reúne experiências na administração pública, no setor empresarial e na vida parlamentar. Em 2020, foi eleito o vereador mais votado do município, com 1.685 votos. Em 2024, concorreu à Prefeitura de Rio das Ostras, recebeu 25.259 votos, equivalentes a 35,82% dos votos válidos, e terminou a disputa em segundo lugar. Além disso, em 2026, assumiu a presidência municipal do PSDB e teve o seu nome aprovado pelo partido para disputar uma vaga como deputado federal. Técnico em contabilidade desde 1995 e atualmente estudante de administração. Maurício, olha, seja muito bem-vindo ao JM Podcast. É um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, né, de vir falar sobre política, sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Eu que me sinto honrado e espero a gente fazer um bate-papo, né, que atenda as expectativas dos nossos acompanhantes. Para começar, quem é Maurício BM, além da vida pública, e o que te motivou a seguir esse caminho? Maurício BM, né, pai de família, casado com a Daniela, pai do Maurício, do Nicolas, do Daniel, filho do Nico, da Nízia. Eu fui para Rio das Ostras com 5 anos de idade, então acompanhei todo o crescimento de Rio das Ostras, os acertos, os erros. E em 2002 para 2003, eu entrei como servidor público na Prefeitura de Rio das Ostras. E a vontade de servir, né, que me fez entrar na vida política, porque na pública eu já estava. Né, em 2010 eu fui para a vida empresarial, tive um restaurante em Macaé. E depois voltei para a vida pública de novo, me tornei candidato a vereador em 2020. Graças a Deus, fui o vereador mais votado na ocasião. E surgiu aquela necessidade de fazer acontecer, né? Eu me motivei em relação a isso, porque como servidor público a gente não consegue entregar aquilo que a população espera, por falta de estrutura, por falta de projetos. Então eu entendi que como vereador eu podia fazer algo diferente para mudar a realidade da nossa cidade. Isso mostra que você sempre gostou de pessoas, né? E eu trabalhava na Secretaria de Serviços Públicos, que era vinculado à Secretaria de Obras, então era atendimento o tempo todo, né? A gente sabe, eu sei da dificuldade que é de um funcionário público entregar um serviço, né? A gente sabe da burocracia e também entendo onde a máquina trava. Né? E a população ela merece um serviço digno. E você não consegue entregar um serviço digno para a população eficiente se não tiver a valorização dos servidores. Porque você não consegue entregar serviço se não tem pessoas capacitadas para elaborar esses projetos e entregar os serviços. Então, me tornei candidato a vereador. E quando você vai para vereador, que muitas pessoas não entendem, mas o vereador fez o quê? O vereador ele não tem o poder de executar. Sim. E foi onde eu caí na real também. Né? A gente está ali para fiscalizar, propor leis, indicar, cobrar o poder público. Tanto que o vereador ele aprova as indicações dele para o prefeito e cabe ao prefeito aceitar ou não. A gente está ali para ver o orçamento do município, ver onde vai ser aplicado os recursos, mas quem destina de fato, né, os recursos é o prefeito. Nós temos a nossa emenda impositiva, que é um percentual tínhamos, né, que eu não sou mais vereador, né? Estou falando enquanto vereador, que a gente pode destinar para vários segmentos. No caso de Rio das Ostras, 50% era obrigado a deixar para a área da saúde. E os outros você poderia aplicar em outras áreas. E me veio aquela vontade de, poxa, eu quero fazer acontecer. Né? Então, assumi a presidência da Câmara. Durante a presidência da Câmara, eu fui o presidente que mais devolveu recursos aos cofres públicos, porque a Câmara ela não tem orçamento fixo. A Câmara ela vive de um percentual da arrecadação do município. Né? Eu assumi a Câmara em setembro de 2021, então só tive 3 anos e 2 meses como presidente. Eu devolvi quase o equivalente a um orçamento. Isso nunca aconteceu na história de Rio das Ostras. Né? Então, em 2022, inclusive, nós destinamos para a Prefeitura o percentual, o valor que foi aplicado no recurso das vítimas das fortes chuvas. E ali eu vi que eu consigo fazer mais. E, diante disso, eu acho que a política ela não pode ser aquele meio de vida. Você trata dinheiro público
como se tivesse que tratar o seu dinheiro, você tem que respeitar o dinheiro público. Você acredita que até por ser formado em contabilidade, isso te ajudou como presidente? O meu segmento, né, servidor público, empresário É muita experiência. e depois político, você começa a agregar os 3 fatores principais. Né? O primeiro, de servidor público, de saber o que você precisa fazer para que o serviço seja entregue. Né? Entender que você não consegue entregar nada se você não tiver planejamento e pessoas capacitadas para executar. Né? Como gestor, você tem que saber, né? O gestor tem que saber administrar o recurso para poder fazer com que a máquina não quebre, que era o caso do meu empreendimento. Né? E como político, é aquela pessoa que tem que estar ali conversando, olho a olho com a população, para fazer tudo isso se juntar e acontecer. Né? O gestor, né, o empreendedor, ele tem ali a carga tributária, Sim, ele tem a folha de pagamento, ele tem os impostos que estão ali massacrando. Então, isso aí, toda essa junção fez com que eu levasse para a Câmara, né, uma proposta bem legal de administração. E ali, esse trecho, eu podia falar assim, não, isso aqui eu posso fazer porque é minha área, a Câmara Municipal. Eu tinha um orçamento, né, que eu economizei, eu executei, eu entreguei e vai me fazer também ter uma experiência muito grande para a vida pública como prefeito, foi onde eu me candidatei a prefeito. Então, na ocasião, nós juntamos tudo isso, né, dialogar, eu tinha ali uma parceria muito grande com todos os vereadores, inclusive os vereadores de oposição, a gente tinha diálogo, era uma Câmara muito, né, alinhada, imparcial, por mais que me rotulasse na época, era o candidato do prefeito, né? Mas não, ali abrimos CPI contra o prefeito, fizemos denúncia no Ministério Público contra o antigo prefeito. Então, eu entendo que quando você se coloca à disposição da vida pública, você tem que ser imparcial, Sim. independente de lados. E é isso que eu sempre preguei. Sim. Ó, vamos agora para a segunda pergunta, que qual foi o principal motivo que te levou a disputar seu primeiro mandato como vereador? Vereador? Como vereador. Foi justamente isso, né, que eu mencionei antes. Eu queria fazer diferente. Eu estava atrás do balcão, na Câmara Municipal, né, na Prefeitura, tentando fazer com que as leis acontecessem, que a máquina pública funcionasse. E eu via também que muitas leis ela travavam a máquina pública, a burocracia. Né? Então, quando eu fui para a vereança, eu falei assim, poxa, eu vou cobrar para que, de fato, naqueles departamentos, as pessoas que estão ali, elas sejam qualificadas, que os professores, os servidores, em cada área, sejam valorizados, de fato. Eu lutei muito, gente, pelos profissionais da enfermagem, né? A gente cobrou muito o PCCV, que era o plano de cargo e salário dos professores. A gente entendia que tinha que valorizar. Eu sou servidor público, minha mãe foi professora aposentada, meu pai servidor aposentado, então a família toda servidor público, a gente sabe de fato, né, a necessidade dessa valorização, porque o que acontece muito são pessoas que não têm aquela qualificação ocupando um cargo na máquina pública. E é aquele cargo que justamente é necessário a qualificação para que os processos andem, para que as licitações aconteçam, né, para que as obras saiam do papel, para que a saúde tenha um atendimento de qualidade. Então, quando eu fui para me candidatei a vereador, foi justamente para isso, tentando montar uma estrutura para galgar algo mais alto depois, e tentei, mas infelizmente não foi dessa vez, né? Mas... No seu período como presidente da Câmara, quais você considera que tenham sido os principais desafios? Primeiro, você manter ali a união, né? Os vereadores, eles são eleitos pelo povo, então eles são representantes do povo, tem que ser, né? Você ter a imparcialidade, como eu falei anteriormente, isso aí também é muito importante, tá? E o meu maior desafio era fazer com que aquele orçamento que era feito para gerir, né, a Câmara Municipal, para poder fazer com que a Câmara pudesse funcionar também tecnicamente para a gente poder executar o nosso trabalho de fiscalizador, acontecesse. Então, foram muitos desafios, foi um mandato muito conturbado por conta da pandemia. Nós enfrentamos aquela época de pandemia, a gente tinha aquela situação de fecha comércio, fecha templos religiosos, e a gente sabia daquela situação que os templos religiosos, eles faziam um assistencialismo social muito importante naquele momento. Até fechado, emocional, né? E como é que a gente ia fazer
esse atendimento, porque o poder público não chega em todos os lugares. E é onde, né, eles chegavam e a gente era na guerra contra o prefeito emitia um decreto fechando, a gente emitia um decreto derrubando o decreto do prefeito para poder, porque a gente sabe a necessidade. Acabava que, não só em Deus, mas no mundo, né, colapsou a saúde. E tanto, né, a parte de assistencial para as pessoas que estavam ali recebendo a cesta básica, mas também a parte emocional, você tratar do psicológico das pessoas que perderam seus entes durante a pandemia. Para mim, o ponto mais difícil, o momento mais difícil foi naquele início de mandato, mas conseguimos levar, né? Como eu falei, a gente fez história, fui o vereador com o maior número de projetos de leis, maior número de indicação, requerimento contra o prefeito, né? Então, isso aí eu me orgulho, eu fiz o meu papel de administrador e de vereador, né? E afirmando, voltando, ratificando que o vereador não tem o poder de executar e muitas vezes ele é cobrado pela falta de pavimentação na rua, entre outros serviços. Eu acredito até, inclusive, porque o vereador é o que está ali junto do povo, né? É o político mais próximo. Então, acaba que a população acaba cobrando do vereador algo que seria papel do legislativo fazer. Exato. O que acontece? Hoje, né, a gente vê muita rede social, a gente sabe que a rede social é o meio mais fácil de você chegar até o cidadão, e a gente vê muitas pessoas fazendo vídeos, mostrando problemas. Mostrar problema, todo mundo sabe. A gente sai daqui, a gente já sabe qual é o problema da cidade, né? De Araruama, de São Pedro, de Casimiro, do estado do Rio de Janeiro, inclusive do Brasil. Então é muito fácil fazer um vídeo, ficar gravando, mas o maior desafio dessas pessoas que querem entrar na política é mostrar o problema e também mostrar a solução. Sim. E quando o problema está trazendo um transtorno muito grande para a população, você denunciar esse problema. Porque fazer videozinho de rede social é muito fácil. Quero ver ter peito de ir lá no Ministério Público e denunciar o gestor, denunciar o prefeito, denunciar... Isso sim é fazer as coisas acontecerem, né? Eu, mesmo quando assinaram o contrato da Rio Mais, lá em Rio das Ostras, eu fui, na ocasião, o único político que foi até o Ministério Público, denunciei, querendo derrubar o contrato, né? Infelizmente, o Ministério Público não acatou a minha solicitação. Hoje, a população de Rio das Ostras vive, né, amargando uma tarifa de esgoto, que, para mim, continua sendo uma cobrança muito covarde. Lá, que você consome de água, você paga de esgoto. Isso é muito errado. Se você gasta R$100 de água, você vai pagar mais R$100 de esgoto. E nem sempre aquela água que você consumiu ela é tratada. Né? Tem pessoas que lavam o quintal, tem pessoas que molham as plantas, aquela não vai para a rede de tratamento de esgoto. E você não pode pagar os 100%. Isso aí é uma briga que eu tenho até hoje, mesmo depois de vereador, eu continuo denunciando, abrindo processo, né, contra essa cobrança. A gente está aí conversando com alguns deputados estaduais, porque como é um contrato, uma concessão com o governo do estado, então isso aí se trata mais na Câmara de Deputados, não na Câmara de Vereadores. Né? Apesar de ser no município, mas é um contrato entre o estado e quem fiscaliza a Genersa. Quem vai fiscalizar a Genersa são os deputados. O vereador não tem o poder de fiscalizar a Genersa. Então, vem cobrando muito também essa revisão desse percentual. Tem que pagar? Tudo bem. Mas vamos ver o percentual de fato, que seja coerente, acessível para a população. Até mesmo porque, 100%, se a pessoa consumiu 100, ali no bolso, mais 100 faz diferença. Às vezes é algum alimento que acaba deixando de comprar, indo para o esgoto. Né? E nós temos um problema muito grande, né, com essas concessionárias, não é o consumo, e o ar que entra na rede. Isso é verdade. Você paga para tratar o ar também? Não sei se lá em Rio das Ostras é que nem aqui em Araruama, mas final de ano, assim, olha, janeiro, dezembro, época de alta temporada, a gente sofre em relação a essas questões de água, né, de ar, enfim, não é... Então, receber... Na verdade, pagar por algo que você não consumiu é complicado. É verdade. E a gente tem até... Recentemente, a gente fez algumas matérias falando sobre essas demandas da população, não só em relação à taxa de esgoto, mas também em relação a cobranças absurdas que não condizem com o que eles de fato consumiram, sabe? Sim. Pessoas, às vezes, que ganham um salário mínimo e estão recebendo contas de R$3.000. Verdade. Justamente por conta do ar que entra na rede, passa, o hidrômetro fica rodando, né? A água não chega e... ou um vazamento próximo ali na residência, que a maioria das pessoas que que trabalham, né, que recebem, que relatam esses problemas, ali são as pessoas mais humildes. E essas pessoas humildes não fazem conseguem fazer a revisão da instalação para dentro da casa. Então ali um cano
furado, pingando, o hidrômetro está rodando e a pessoa não está consumindo, né? E é um absurdo hoje você pegar uma pessoa com um salário mínimo, É verdade. né? Eu acho que tinha que ter até isenção É verdade. de taxas para as pessoas mais vulneráveis. Excelente pauta, inclusive. Via. Você falou sobre as suas leis, as ações que você tinha feito durante seu período lá no Legislativo, né? E qual você considera mais importante para a população de Rio das Ostras? Para mim tem duas vertentes essa situação dessas leis, né? Tem uma lei que eu me orgulho muito e eu falo muito dessa lei. Eu acho que todos os políticos que pensam em cidade planejada, né, tem que pensar a longo prazo. A gente vive muito de políticas imediatistas. As pessoas querem hoje, mas você não consegue resolver tudo hoje, nem na sua casa. É verdade. Então, eu penso em planejamento. Uma cidade ela tem que se desenvolver, né, de forma sustentável, de forma que atenda satisfatoriamente todos os cidadãos. E você tem que vir passo a passo, resolver saneamento básico. Automaticamente você está resolvendo a saúde. E lá na frente, não é o Maurício BM. Quem vai resolver lá na frente esses problemas são os jovens de hoje. Então, eu prezava muito nas minhas leis, eu tive várias leis de capacitação, valorização e qualificação dos jovens, né? Porque são eles que vão dar um norte para a gente lá na frente. Então, eu tinha um projeto que era o primeiro emprego para o jovem. Não tem, é lei no município. Todas as empresas que forem para Rio das Ostras, ela tem que deixar um percentual dessa vaga para o primeiro emprego jovem, sem comprovar experiência. Que legal. Porque no banco de emprego você tem vários, né? Você tem várias vagas, 500 vagas, 600 vagas. Aí você chega no banco de emprego, 3 anos de experiência, 4 anos de experiência. Se você não trabalhar, você não vai ter experiência. Lá nós temos a Zona Zen, que é uma zona especial de negócios, onde tem várias empresas grandes, inclusive voltada para o ramo offshore, que a gente criou esse banco de emprego, está precisando de regulamentação. Cobrei essa semana de novo. Foi até uma matéria do jornal O Dia, na ocasião, falando da importância, né, dessa valorização. E lá na minha época, a gente tinha lá o programa Geração Aprendiz, que era também para os jovens que eles estudavam de manhã ou à tarde. Quem estudava de manhã ficava no contraturno à tarde. E quem estudava à tarde ia de manhã para o colégio. Eles participavam de oficinas profissionalizantes e tinham um cartão para poder auxiliar na despesa. Muitos jovens não tinham o que comer em casa, passavam o dia inteiro e saía já ali, né, com seu certificado de curso profissionalizante. E a gente o intuito é já inseri-los no mercado de trabalho através do projeto de lei e voltado sempre para o que a gente mais atende aqui na região, que é para offshore, né, e para a área hoteleira também, para o setor turístico. Então, a gente trabalhou muito esse projeto. É um projeto que mexe com a economia no geral, né? Além Exatamente. de fazer com que esses jovens não saiam do município para tentar a vida em outro lugar. Muito legal. Maurício, que medidas foram tomadas também para melhorar a transparência, a organização e o controle sobre os recursos públicos no Legislativo? Boa, tem lei do Maurício BM também em relação a isso. Né, nós temos lá a lei de transparência, voltada só para transparência, que são leis voltadas tanto para o portal de transparência, como também nas obras públicas e nos gastos da gestão pública, que o prefeito é obrigado a tornar público, né? Por mais que a gente já tenha um portal da transparência, eu acrescentei que ele tinha que deixar disponibilizado todo o conteúdo. Se teve um aditivo, colocar esse aditivo à disposição da população, por que foi feito aditivo. É uma lei que nós fizemos, e inclusive nas obras públicas, que mais acontece, né, os problemas, o prazo, e se tiver algum problema, porque sempre acontece alguns problemas, a obra está programada para um determinado tempo, mas tem chuva, tem um problema que chega ali que você encontra uma obstrução, você não consegue, né, até quando a gente fazer faz obra em casa, tem esses... Então, todos essas obras, essas alterações, tem que ficar sempre disponível, a placa tem que ficar sendo atualizada para a população passar a olhar e saber. Né? Porque tem gente que não consegue olhar no portal de transparência. Sim. Né? Então, eu fiz esse projeto de lei visando isso. E tem uma lei do Maurício BM também, que todas as modificações no urbanismo do município de Rio das Ostras tem que ser feito através de audiência pública. Então, por quê? Justamente porque eu, como vereador, a gente viu a incapacidade da gente poder destinar
né? Eu quero fazer a obra no bairro tal e o prefeito quer fazer no bairro Y. Por que vai fazer no bairro X e não vai fazer no bairro Y, ou vice-versa? Então, nada mais justo decidir a população que paga os impostos, que é dona dos recursos. Então, tem uma lei no município que qualquer modificação de elementos urbanísticos do município de Rio das Ostras hoje, todos, né? Aí você vai pavimentação, construção, tem que ser feito através de audiência pública. A população que escolhe tem que aceitar. E o legal também é que você traz a população para próximo em relação a isso. Exatamente. Muito interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário do município agora, como que você avalia. Quais você acha que são os principais problemas da cidade, os mais graves hoje? É um problema que eu sempre bato na tecla, a parte de saneamento básico e saúde, né? Apesar desse ano Rio das Ostras ter caído muito, né, no percentual do seu ensino da educação, mas eu entendo que não só Rio das Ostras, mas todas as cidades da região carecem muito de saneamento básico. E tem um estudo que eu falei essa semana também numa entrevista, que cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza a longo prazo R$3 em saúde. Aí teve uma pessoa que me perguntou ali embaixo, mas como? Que conta é essa? Porque você, a longo prazo, as pessoas, você com a cidade com saneamento básico, a pessoa adoece menos, então a tendência dela faltar ao serviço, você está economizando, né? A pessoa, a pessoa acaba também tendo acesso à coleta de lixo, à água potável, à coleta de lixo, água potável, drenagem de pavimentação, tratamento de esgoto. E isso aí faz com que a população doeça menos procura o posto médico, menos procura ao medicamento, menos procura assistência social. Então você tem uma gama, quando a gente fala de saúde, né, economiza cada R$1 você economiza R$3, é justamente quando você tem um leque de favorecimento quando você entrega o saneamento básico, que você acaba economizando no setor público. Isso uma aí área que influencia isso. em todas E as em Rio das Ostras, né, Rio das Ostras nós temos aí cerca de 35% a 40% de saneamento básico, mas não efetivo. Quando eu falo efetivo, que não funciona. Né? Você tem lá a rua que tem pavimentação, tem coleta de resíduo sólido, tem água potável, tem tratamento de esgoto, só que quando chove, a rua alaga, o tratamento de esgoto não funciona, a população tem acesso àquela água contaminada, então não é um saneamento efetivo. E o que eu prezo muito é um saneamento básico. A população tem que ter dignidade, a população não tem que andar na lama, a população tem que sair de casa, né, poder ir trabalhar, tem que ter o seu direito de ir e vir garantido. Quando eu falo do saneamento básico, nós tivemos a chuva lá em Rio das Ostras, e também tivemos aí, que foi uma chuva típica, mas a cidade parou praticamente 20 dias, entre outras cidades. Se você tem um saneamento, um sistema de drenagem eficiente, você não ia ter esse prejuízo. Então, a conta que a gente faz é essa. Então, me preocupo muito, tá, com a região em relação ao saneamento básico, saúde e segurança pública. Olha, você é um crítico ferrenho da atual gestão, né, o prefeito Carlos Augusto, e eu queria saber, na sua opinião, quais são as principais falhas em relação à administração? Eu sou crítico, fui crítico da gestão do Marcelino, fui crítico também à gestão do Carlos Augusto. Não sou inimigo político, eu deixo bem claro, as pessoas falam inimigo, não, sou adversário, né, justamente por ter divergências em alguns pensamentos. As prioridades deles não eram as minhas prioridades de hoje. Vou dar um exemplo, em Rio das Ostras, ele começou o governo tirando dinheiro do saneamento básico e colocando em publicidade. Eu acho que a maior publicidade, a maior promoção de um político é ele entregar o serviço. Não tem rede social, não tem nada. Boca a boca. Entendeu? Entregou uma roupa pavimentada, entregou um posto de saúde, uma escola, uma creche. Aquilo ali a população, poxa, legal, o prefeito fez. Exatamente. Então, para mim, é a maior publicidade. E as escolhas que ele faz em relação aos contratos, né? Nós temos aí, em novembro do ano passado, nós tivemos o contrato de manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas, foi cancelado pelo prefeito, não foi renovado. E, infelizmente, nós passamos pelo período de fortes chuvas em fevereiro, sem contrato de manutenção. Estávamos até recentemente, não sei se foi licitado, estou acompanhando, sem esse contrato de manutenção. Como é que a cidade, que sofre com alagamento, não tem contrato de manutenção de vias? E esse contrato custava ao município 18 milhões de reais. Tá? 18 milhões de reais. E contemplava
manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas. Os serviços eram limpeza de caixa-ralo, limpeza de bueiro, tapa-buraco, troca de drenagem, limpeza de rios e canais e serviço de patrulhamento, que é a manutenção das ruas sem pavimentação. Isso aqui, 7 itens custavam ao município 18 milhões de reais. Ele cancelou o contrato, abriu a primeira licitação de tapa-buraco, que estava em 35 milhões de reais. Abriu recentemente o contrato de manutenção de vias não pavimentadas, mais 29 milhões de reais. 2 serviços já está custando quase 60 milhões de reais, era 18. Caramba. E o que me assustou muito, que foi uma fala minha que virou lá uma frase bem mais falada na cidade, dentro do contrato tem controle de poeira. O que você entende disso? Controle de poeira é entregar pavimentação para a população que não vai ter mais poeira na rua dela. Controle de poeira. Mas são essas proezas que nós temos lá no município de Rio das Ostras. E agora, eu vindo para cá, eu vi uma licitação das vias pavimentadas mais 35 milhões. Ou seja, de um contrato que custava o município 18 milhões, ele gerou, e atendia 7 itens, ele gerou 3 contratos que vai custar quase 30 milhões de reais no município. E olha que eu não falei da limpeza dos rios e canais, que é um dos valores mais altos que tem. Então, prioridade. Se a gente mantém esse contrato, esses valores, a gente investisse em saúde, em construção de creche, de escola, a gente teria um resultado muito melhor, né? Sem contar em outros contratos que nós temos aí, que eu estou fazendo o levantamento, nós temos ali em torno de contratos de manutenção de natureza contínua, aquele que não pode parar, coleta de lixo, manutenção, que você não pode interromper. Nós tínhamos, na época que eu era vereador, cerca de 50 milhões de contrato. Hoje nós temos mais de 100 milhões de contratos referentes aos mesmos serviços. Então, eu tenho que criticar, eu não posso ficar quieto quando eu vejo uma coisa dessa. Uma outra crítica que você também fez ao prefeito, inclusive nas redes sociais, foi em relação ao endividamento que tem sido gerado por uma série de empréstimos que ele tem feito, né? Explica um pouco mais para quem está assistindo a gente, da onde que surgiu essa crítica, qual é o contexto dessa história? Uma coisa que eu sou muito coerente, eu podia aproveitar do segundo empréstimo que foi divulgado, né, pelas pessoas que fazem vídeo, igual eu falei lá por algumas redes sociais, que o prefeito fez um empréstimo de 100 milhões e depois estava fazendo um de 200 milhões. E, na verdade, não foi isso. Na verdade, foram 2 votações de empréstimo, mas só foi um empréstimo efetivado. O primeiro empréstimo de 100 milhões de reais, não estou defendendo, estou falando o que aconteceu de fato para depois falar por que eu critiquei também, né? O primeiro empréstimo de 100 milhões de reais, o Tribunal de Contas cancelou, porque não tinha justificativa. Aí o prefeito mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei pedindo 119 milhões e ele apresentou uma planilha de 219 milhões falando que daqueles 219 ele precisava de 119 para terminar e executar aqueles serviços. Então, de fato, foi 119 milhões. Aí, eu volto a falar de coerência, né? E na primeira vez, na mesma sessão, salvo engano, ele mandou um projeto de lei para a Câmara para a criação de 190 carros comissionados. Se não tem dinheiro, está fazendo empréstimo, está aumentando a máquina pública, a dívida. Ou seja, a gente sabe que vai fazer empréstimo e não vai acontecer nada na cidade. E ele já tem um histórico. Em 2008, o município ele fez um empréstimo, foi a primeira parceria público-privada do Brasil com a antiga Odebrecht, que chamava PPP. Ele fez um empréstimo de 250 milhões, que já custaram os cofres públicos, até hoje, que o município ainda continua pagando, mais de 2 bilhões de reais. Já pagamos 1,2 bilhão e tem mais uma cobrança de 900 milhões em cima de 250 milhões de 2008. E nesse projeto, que eu pude acompanhar, não tinha o percentual de juros que o município, até que percentual o município vai aceitar, de que forma ia pagar. Se o município não tem dinheiro, como é que ele vai fazer uma dívida pensando no futuro? Se a arrecadação cair, Deus me livre, aconteça de novo uma pandemia da vida. Então, é responsabilidade fiscal. Responsabilidade. E na minha campanha, eu prezava muito que o gestor que entrasse fizesse uma reforma administrativa para enxugar a máquina pública e a máquina pública ter o poder de investimento para entregar o serviço público.
era isso, né, a minha proposta. Até porque eu sou técnico, eu sou servidor público, eu sei onde estão esses problemas para poder a gente enxugar e sobrar dinheiro para poder entregar o serviço público. Agora, a sucessão de empréstimo e criação de carro comissionado, não estou aqui falando contra os carros comissionados, eu acho que tem pessoas qualificadas ali também que ajudam, tá? Mas você tem que ir passo a passo entender, né, aquele ditado, aquela música que tinha, cada um no seu quadrado, né? Para poder fazer as coisas acontecerem. Inclusive, eu acho até que essa sua revolta com essa incoerência, né, é devido ao seu histórico como contador, como empresário, né? Você está fazendo faculdade de administração também, né? Então, assim, acho que isso tudo faz com que você entenda dos valores que acabam sendo... Verdade. E a coerência em tudo. A gente tem que ter coerência, inclusive, no orçamento da nossa casa. Se você tem um planejamento, você sai um pouquinho do planejamento, você perde a coerência com aquilo que você estava planejando, você acaba destruindo o orçamento da sua própria casa. E o que faltou, ou ainda falta, por parte do poder público, estadual, municipal, federal, para melhorar a qualidade de vida da população? Foi um dos fatores que me fez, né, me candidatar a deputado federal. O prefeito, eu perdi a eleição para o prefeito atual, com o discurso deles o tempo todo que tinha dinheiro, não fazia porque eu não queria. E eu, como presidente da Câmara, as pessoas, pô, se tem dinheiro, o presidente da Câmara não está vendo, né? E quando ele assumiu, a primeira coisa que ele falou que não tinha dinheiro. Até a eleição tinha dinheiro, depois da eleição não tinha mais dinheiro. E eu sabia que realmente o orçamento da Prefeitura de Rio das Ostras estava apertado, né? E eu entendo que se o município hoje ele está com o orçamento apertado, você tem que criar mecanismo de arrecadação e de captação. Não é arrecadação aumentando imposto e carga tributária. Esquece. Que é muito fácil você estar com o governo, não só municipal, mas o governo federal, né, passando dificuldade, você imputar mais carga tributária ao cidadão, que sofre com a maior carga tributária do mundo. Né? Então, a gente pensa captação de recursos de verdade mesmo. Nós temos no governo federal várias pastas que você pode levar o projeto, né, e conseguir trazer investimento para determinadas áreas. Então, foi isso que me fez me candidatar a deputado federal, e eu eleito, eu vou ter dentro do meu gabinete um departamento para elaboração de projeto e captação de recursos para os municípios, para o município de Rio das Ostras e também para o município das regiões, da região aqui, né, que é uma região muito afetada com falta de recursos. Sim. Então, é muito importante a gente ter projeto, né, ir aos ministérios, porque tem recurso, mas lá eles não vão saber qual é a dor que a gente está sentindo aqui. E se souber qual é a solução, então a gente tem que chegar lá, olha só, nós temos um problema aqui entre Barra de São João e Rio das Ostras, que é aquela ponte que a população sofre, ainda mais na época de feriados, de férias, que você atravessar a ponte de Rio das Ostras de Barra de São João, tanto indo para Rio das Ostras como vindo para cá, você demora horas. A mobilidade hoje do nosso estado, a mobilidade hoje ela é muito complicada. Entendeu? Então, lá a gente pode estudar, fazer propostas, sentar. O que acontece que acaba que cada município começa a olhar para o umbigo dele e tentar correr atrás. E eu entendo que se a gente tiver uma região forte, a gente vai ter cidades fortes. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter representantes da região para poder fazer abrir esses caminhos. Eu não digo nem das emendas impositivas que os deputados têm, que também é muito importante para poder ajudar nessa deficiência, mas na captação. É muito importante que a gente tenha captação e que o governo, de fato, também olhe para os municípios para a gente tentar minimizar ou acabar com essas deficiências, principalmente nas áreas que eu mencionei aqui, que é saneamento, segurança e saúde, que são as áreas mais precárias aqui da nossa região. E a região Costa do Sol, região dos Lagos, sim, aqui, é uma região lindíssima, né? Tanto para o turismo, né? E a população acaba ficando carente em relação a essas coisas, tendo que ir para o Rio de Janeiro, para o médico, por exemplo, né? Então, às vezes, se a gente traz esse investimento para a nossa região, com hospitais, né? Até
às vezes é mais fácil daqui para Cabo Frio do que eu pegar e ir aqui para o Rio. Então, a gente conseguir trazer isso facilita para a própria população. E tem um fator, né? A gente, se você falar, tanto a região dos lagos, a Costa do Sol, a gente tem um potencial gigantesco. Olha que riqueza que nós temos. Nós temos petróleo e gás, nós temos belas praias, né? Mas precisam ser incentivadas para as pessoas virem para a região dos lagos e virem, mas com turismo de qualidade, um turismo que faça com que as pessoas sintam vontade de ficar aqui. Rio das Ostras, vou dar um exemplo da minha cidade, ela ficou entre as 10 cidades que mais cresciam no Brasil durante ali 5, 6 anos consecutivos. Caramba! Né? E a gente teve um crescimento exorbitante sem uma estrutura, uma infraestrutura para poder atender esse crescimento. Então, nós precisamos fazer essa balança equilibrar. Então, a gente tem belas praias aqui, nós temos Arraial, Cabo Frio, Búzios, né? Temos aqui em Araruama, a Lagoa, nós temos vários pontos que a gente pode explorar e trazer investimentos para que a gente consiga aquecer a economia. E quando você explora o turismo, você explora o petróleo e gás, você acaba rotacionando a economia, você acaba gerando emprego, você acaba criando uma bolha entre a região que essa região ela vai acabar se desenvolvendo à medida que a gente está pensando. Você tira Macaé hoje, né? Eu sou um fã do prefeito Elbert. Né? O prefeito Elbert, aquele ali, eu tiro o chapéu para ele. Você vê Macaé hoje, está entre as melhores cidades do Brasil. Você tirando Macaé, vai olhando para as outras cidades em torno. Então, tem que os prefeitos sentarem, os prefeitos têm que chegar para os deputados, tanto estadual como federal, como você falou, nível estadual e nível federal, sentar, gente, vamos fazer a nossa cidade, nossa região crescer, um ajudando o outro, vamos dar a mão, esquece esse negócio que eu sou do partido A, você do partido B, vamos trazer melhorias, vamos trazer qualidade de vida, vamos trazer oportunidade de emprego para a população, é isso que eu penso, entendeu? Falando sobre a sua candidatura agora a deputado federal, quais são as 3 prioridades que você pretende defender no Congresso Nacional, caso você seja eleito? Primeira oportunidade, né, que eu vou cobrar e vou lutar muito foi o que eu falei. A gente tem um novo marco de saneamento básico que muitos dos estados e dos municípios não respeitam. Né? Eu vou cobrar para que faça valer, né, a exigência do plano de saneamento básico, que de fato ele seja executado nos municípios e automaticamente, né, vai ser correlacionado à saúde. A gente tem, próximo aqui da região, a gente tem em Barra de São João, né, um hospital que era um hospital, agora virou um centro de imagens, né, mas totalmente politizado, entendeu? A gente vê muitas indicações políticas, entendeu? E isso tem que acabar, gente. A população tem que ter oportunidade igual a todos os outros que não gostam de política, que não quer se privilegiar de estar ao lado de um político para poder entrar no cargo público. Então, se criou um centro de imagem, vamos fazer um concurso, vamos abrir a oportunidade para as pessoas de fato que colocam. Mas ali, em vez de criar um centro de imagem, podia juntar os prefeitos, os deputados, para poder pedir ampliação daquele centro para, de fato, voltar a ser um hospital, criar uma obra para fazer um hospital, porque a gente tem Rio das Ostras, todo mundo que está lá em Rio das Ostras, situação mais complicada, vem para cá, para o ERC. E acaba ficando sobrecarregado, absorvendo as necessidades, né, praticamente toda a região, a gente sabe que não consegue. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma mãe que está com a filha, já vai fazer 3 semanas precisando fazer uma cirurgia, não consegue fazer. Entendeu? E, o Hospital de Barra de São João já foi hospital. Você tirar um hospital para fazer um centro de imagem, porque estuda a possibilidade de ampliação, se tiver que aumentar os leitos, se tiver que criar UTI, se tiver que aumentar, ampliar o hospital, amplie. Mas você está, no meu modo de ver, você está retrocedendo numa estrutura que podia atender muito mais a região. E qual vai ser a sua principal bandeira da sua candidatura? Região forte. Região forte. Vai ser minha bandeira. Né? A gente falou muito da cidade de Rio das Ostras, mas os problemas que Rio das Ostras enfrenta é a maioria dos problemas que as cidades vizinhas enfrentam. Eu já conversei com várias lideranças, né, vários políticos daqui da nossa região, tanto da região dos lagos como Costa do Sol, né, e eu vou trabalhar muito para uma região forte. Isso aí vocês podem ter certeza. E quando a gente fala de região forte, foi o que eu falei, a gente tem que ter
possibilidade de geração de emprego, temos que dar oportunidade para os nossos jovens, temos também, né, que olhar atentamente para a saúde, para a educação. A gente tem que trabalhar essa região forte de verdade. Está precisando juntar todo mundo e falar, gente, vamos embora, vamos dar as mãos e vamos fazer que a Costa do Sol e a região dos lagos, né, de fato seja e a gente consiga extrair o que a gente tem de bom aqui nessa área que não está sendo explorado. Até para a própria população se sentir orgulhosa de pertencer ao lugar, né? Então, acho que quando a gente fala sobre região forte, naturalmente as pessoas sentem esse orgulho e querem ficar na cidade. Exatamente, porque o candidato a deputado federal o deputado federal é a mesma situação do vereador, ele não executa. Uhum. Então, quando eu falo, eu vou tentar abrir os caminhos, nós vamos procurar investimentos, mas para isso a gente tem que estar com os prefeitos alinhados, porque os recursos vão vir, quem vai ter que executar é o prefeito. Sim. Então, é muito bom que a região ela esteja unida para poder receber esses recursos e entregar à população. Então, essas seriam as áreas que mais receberiam atenção no seu mandato. Sim. Saúde, geração de emprego. E saneamento básico. A segurança pública, a gente sabe que também é uma questão. Você tem algum projeto, algum desejo para essa área? Foi o que eu falei. O deputado ele não tem projeto, ele tem cobrança. A segurança pública ela é responsabilidade do governo, tá? Do governo do Estado. Então, a gente vai acompanhar de perto, né, a situação daqui do nosso estado em relação aos índices, né, cidade a cidade. Isso aí, quando eu falo estado, tem que ser por um todo, né? E a gente tem dispositivo no governo federal para auxiliar o estado, entendeu? Tanto como monitoramento, como acompanhamento. Isso aí a gente vai tentar trazer para a cidade toda essa tecnologia, né, de combate à marginalidade, a combate às pessoas que estão ali para praticar o mal. Então, a gente vai trazer essa tecnologia para trazer mais segurança para a população. E segurança também é muito, muito importante. E a segurança, como as pessoas falam, segurança é policiamento. Não, segurança é um leque muito grande. É verdade. Muito grande. Iluminação pública é segurança. É verdade. Entendeu? Perfeito. Monitoramento é segurança. De repente, você não tem um policial, mas a câmera ali já inibe a pessoa de praticar um crime. Né? Então, a gente vai abrir portas, né, para poder trazer as melhores tecnologias para trabalhar aqui em conjunto e a gente melhorar a segurança aqui da nossa região. E na saúde, quais medidas você considera urgente para reduzir as filas e melhorar o atendimento da população de Rio das Ostras? Hoje, Rio das Ostras? Isso. Rio das Ostras, nós temos lá em Rio das Ostras uma saúde muito arcaica. Em termos de tecnologia, em termos de estrutura, né? Nosso hospital foi construído quando a cidade de Rio das Ostras ela tinha 40 mil habitantes. E é o mesmo hospital? E hoje nós temos aí quase 200 mil habitantes e a gente recebe muitos moradores dali de Junamar, de Barra de São João, como também muitas pessoas de Rio das Ostras vão para Macaé. Né? Então, a estrutura da saúde de Rio das Ostras ela é muito arcaica. E com isso você não consegue oferecer um serviço mais ágil. Né? Eu, quando saí de vereador, eu chamei os vereadores, pegamos nossa emenda impositiva, deixamos R$4 milhões para a construção do centro de imagem na ocasião. E minha proposta como prefeito era construir o complexo da saúde em frente ao hospital de Rio das Ostras, né? Com centro de imagem, um centro de fisioterapia, um centro de hemodiálise, uma clínica dos olhos e um centro de reabilitação. Era em frente, nós temos essa área em Rio das Ostras. E uma das primeiras ações que eu vou fazer da minha emenda impositiva é indicar a construção desse centro de imagem, que não vai atender só Rio das Ostras, né? Vai atender também ali a região. Porque hoje tem deficiência no atendimento, a gente tem deficiência nós temos fila de espera para consulta, para exame, para cirurgia, nós temos deficiência na estrutura, igual eu falei, mas em relação à parte de exame, cirurgia, se você tiver uma saúde estruturada, você consegue, ao longo do tempo, zerar essa fila. Aí você vai ter uma estrutura, né, que vai acabar ficando ociosa, caso você consiga, do jeito que a gente quer, zerar essas filas e esses atendimentos, e por isso da importância da gente estar com a região forte, que aí você começa abrindo espaço também para atender os outros municípios e vice-versa. Né? E eu posso criar o prefeito ele pode criar um setor em Rio das Ostras, o prefeito de Macaé ele pode criar um setor lá, e aí a gente vai
um levando para o outro, aí tem Casimiro de Abreu, tem Búzios, a gente vai fazendo esse rodízio. O que acontece muito em Rio das Ostras hoje são pessoas procurando o exame, e marcam o exame no Rio de Janeiro, marcam o exame em Cabo Frio. Aí eu pergunto a você, saem de madrugada, foi por isso que da minha preocupação com o centro de imagens, né? Elas saem de madrugada, dentro de um carro, de um ônibus ou de uma van, com um monte de gente. Se der algum problema, não vai fazer o exame durante o percurso, né? Não tem seguro os veículos. Se acontecer algum acidente, Deus me livre, graças a Deus não aconteceu, mas se acontecer, né? As pessoas que vão dentro do ônibus com um monte de gente, estão ali, às vezes, fazem o exame, toma contraste, começa a passar mal, não sabe que horas vai voltar para casa, porque todo mundo tem que fazer o exame. Então, gente, isso aí é você ter atenção e dignidade. A gente tem que ter, a população tem que receber um tratamento digno. É isso que eu me preocupo, entendeu? Você falando isso quando às vezes não é uma doença oncológica, por exemplo. Pior ainda. É muito complicado. E às vezes as pessoas não têm nem condições financeiras de passar o dia inteiro fora. E a alimentação, como é que fica? Entendeu? Então são vários fatores. É um leque, né? Se a gente for abrir, aí nós temos em Rio das Ostras um terreno gigantesco em frente ao hospital, né? Eu tinha um projeto maravilhoso para a cidade de Rio das Ostras. Se Deus quiser, um dia ainda vou conseguir implementar, justamente para atender Rio das Ostras e os municípios próximos, né? E vai ser uma das minhas ações. Eu já tenho o projeto, já tenho o estudo, já tenho o valor que pode custar aquilo ao município. Então, como a gente tem as verbas, né, do governo federal, do SUS, do Ministério da Saúde, eu vou tentar entrar e levar para eles aqui, ó. Isso aqui vai resolver o problema da saúde de Rio das Ostras e vai começar a solucionar também o problema da saúde da cidade vizinha. Que mecanismos de fiscalização e prestação de contas você pretende adotar para que a população acompanhe o seu eventual mandato? Essa pergunta é muito importante, né? A fiscalização que a gente vai adotar vai ser uma fiscalização rígida dos recursos que são destinados, né, não só para aqui para o nosso estado, mas que são empregados no orçamento do Brasil, né? Nós estamos falando de deputado federal. E nós vamos ter um gabinete, não só o gabinete em Brasília, mas um gabinete itinerante para prestar conta de todas as nossas ações, tanto na cobrança, como na denúncia, como nas nossas emendas impositivas para os municípios, e os recursos que nós trouxermos, tanto através de emenda como também captação de recursos, a gente vai pontuar uma a uma e mensalmente colocar através de relatórios para a população ver que realmente elas estão sendo efetivadas. Porque acontece muito, a gente vê deputados fazendo vídeos em municípios, que eu deixei X e destinei X para o município. Uhum. Aí pegou, jogou o dinheiro lá, não sabe se o prefeito executou, se o recurso não foi devolvido, né? Então, não, a partir do momento que a gente anunciar a destinação de um recurso para um determinado município do estado do Rio de Janeiro, nós vamos estar ali mensalmente mostrando para a população, virou processo, o processo está tramitando, licitou, já vai começar a iniciar execução, seja na parte de obras ou na parte da saúde, de educação, né, onde for investido na causa dos PCDs, das mães atípicas, que é uma causa muito importante também, que eu pautei durante a minha campanha como prefeito, Então, o nosso mecanismo vai ser esse. Mensalmente, divulgar relatórios de tudo que nós destinamos, né, e dos recursos que não foram destinados do Maurício BM, mas dos recursos que vêm da União para o nosso Estado. Isso é importantíssimo até para aproximar a população do fazer político, né? Porque muitas vezes é um tema muito nebuloso. A gente não sabe como que está sendo feito, como que está sendo gerido. Então, a prestação de contas é essencial para que a gente tenha mais clareza mesmo sobre o que está sendo feito. Porque, como eu falei, existe um mecanismo da população procurar saber também, que é o portal de transparência tanto do governo, como do governo federal, como do governo do estado, como das prefeituras. Mas entra num portal de transparência desse e vocês conseguem achar. Aí eles jogam num lugar, a pessoa procurando outro, aí quando faz a denúncia, aí, não, estava no tal lugar, mas estava aqui, puxa lá, portal de transparência. Mas estava numa pasta que você vai ter que ficar ali uma semana e o cidadão trabalha o dia inteiro, tem que ter os afazeres e vai procurar
né, à noite, no seu momento de descanso, informações como essa, não. Então, sabendo que eu vou estar ali prestando conta desse mandato, poxa, Maurício BM vai falar o que aconteceu aqui. Então, vamos olhar? Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Quais alianças políticas que estão apoiando a sua candidatura e como que você pretende preservar a sua independência nas decisões em Brasília? O que acontece? A política ela é a arte de agregar, né? Então, eu gosto muito de conversar, como eu falei, na Câmara Municipal, a gente tinha um diálogo com todos os vereadores, seja situação ou oposição, e agora está sendo da mesma forma. A minha votação nas últimas eleições, né, me deu a possibilidade né, das pessoas virem me procurar, dos candidatos a deputado estadual virem me procurar. E quando eu lancei a minha candidatura a deputado federal, várias pessoas do meu grupo que caminharam comigo, seja lideranças ou ex-candidatos, já tinham algum fechamento com deputados estaduais. A gente só estreitou, né, esse caminho, essas conversas. Já fiz algumas reuniões, inclusive, com eles. As lideranças marcavam com o deputado estadual, acabavam me chamando, porque tem meu apoio. Então, hoje eu posso falar que eu tenho lá, né, uma aliança em Rio das Ostras, tenho com o deputado Chico Machado, tenho com o João Pires, nós temos com o doutor Lucas, nós temos uma aliança também com o Vantuil, que foi prefeito de Iguaba, inclusive esteve lá me visitando semana passada, um cara maravilhoso, né? Nós temos pessoas que estão fechadas com o Cezinho. Então, como eu tive 26 mil votos em Rio das Ostras, meu grupo ele é muito amplo. E eu acabo trazendo cada um, né? Temos também uma aproximação com o tio Carlos, né? Que já foi vereador no Rio. Então, a gente vai construindo as alianças para poder a gente, se Deus quiser, conseguir governar em conjunto, como eu falei anteriormente. Não seria incoerente falar assim, eu vou ficar com esse rapaz aqui e acabou. Não, pelo contrário. E lá na frente, ganhando a eleição, mais pessoas que puderem agregar nesse projeto de região forte, vai ser bem-vinda. E eu tenho certeza que é um projeto que todo mundo vai se interessar. Porque, quando você, como eu falei, quando você atende a população, você entrega para a população, você acaba tendo visibilidade. Quem quer ter visibilidade tem que trabalhar para a população. Independentemente da campanha, que legado você gostaria de deixar por meio da sua atuação? É uma campanha de deputado. Então, o meu legado eu já deixei, né, para a cidade de Rio das Ostras. E quem quiser acompanhar, vou aproveitar a oportunidade, é só olhar nas minhas redes sociais, mauriciobm.ro, que desde no dia 1º de janeiro de 2021, quando eu assumi a vereança, eu fiz questão de registrar todo o meu trabalho. Hoje as redes sociais estão ali para te defender, né? Para o político é defender, que as pessoas falam, mas o que você fez? O que você deixou de legado? Dá um pulinho lá. Mas você não falou na saúde. Olha só, eu vou lá, copio o link, tá lá reclamando da saúde. Mas e para os novos jovens? Então, o legado é você trabalhar, entregar e mostrar. E eu, como eu falei, foram vários legados na minha gestão como vereador. E espero deixar o legado, com certeza nós vamos ganhar essa eleição, de fazer com que as pessoas procurem copiar o que a gente vai fazer, de união e entrega para a população e regionalizar, né? Trazer região forte e entrega de serviço público. Olha, a gente já está indo para o final, mas para encerrar, a gente não podia deixar de fazer uma última pergunta, que é por que o eleitor de Rio das Ostras e da região deveria confiar em você em relação a representá-los na Câmara dos Deputados? Primeiramente, resumindo o nosso bate-papo, né, a experiência que eu tive na parte como servidor público, 23 anos como servidor público. Segundo, eu tive, né, um estabelecimento muito bem sucedido, fiz uma administração impecável no estabelecimento, como empreendedor, e a minha vida pública como vereador, presidente da Câmara, eu quero agregar tudo isso, levar para Brasília, para trazer melhor qualidade de vida, não só para os moradores de Rio das Ostras, que hoje sofrem muito, né, com a falta do serviço público e a ausência do poder público em vários setores, mas também de nossa região. Eu conheço as dores da minha cidade, eu sei onde é que estão os problemas da minha cidade e, consequentemente, também esses problemas são os problemas dos municípios vizinhos, e eu tenho certeza que, como deputado, eu vou conseguir abrir as portas
não só, né, da Câmara, mas também de todos os ministérios, captando recursos para trazer saúde digna para a população, trazer oportunidade de emprego, não só para os nossos jovens, mas também para aquela pessoa que precisa sustentar a sua família e, consequentemente, desafogar a nossa assistência social, né, que é onde as pessoas vão ali receber os seus auxílios por falta de oportunidade, acaba ficando em estado de vulnerabilidade, e também fazer com que as pessoas tenham um atendimento digno, principalmente as pessoas que deixam os seus afazeres e acabam tendo que ficar se rendendo à política e ao poder público, uma política que hoje ela é muito mais uma política de toma lá, dá cá, vota em mim que eu te ajudo. Não, a política ela tem que ser feita para todo mundo tem que ter direito a uma política digna, a entrega do serviço, e é isso que eu vou fazer. Então, peço a cada um de vocês que dê oportunidade a Maurício BM, 4546, para deputado federal. É isso aí, uma cidade e uma região muito forte. Obrigada, Maurício, por ter aceitado o convite, por inaugurar o nosso quadro de entrevistas com os candidatos. A porta daqui do nosso estúdio está sempre aberta para você. A gente aguarda agora os próximos passos da sua campanha. E não deixem de acompanhar também nas mídias sociais, né? Repete de novo. É isso aí. É uma só que aí a pessoa acaba não esquecendo, né? mauriciobm.ro, né? Tanto no Instagram, Facebook, no Twitter, todas as minhas mídias são mauriciobm.ro. Nas minhas redes sociais tem todos os meus trabalhos, a minha proposta de atuação, não é de projeto, que eu não sou, né, executivo, nós estamos concorrendo numa pasta legislativa. Então, as minhas propostas de ação que vão trazer melhor qualidade de vida para a população, com certeza.